Boa tarde, amigos. Donos da bola desta quarta-feira no ar, na Band TV, Canal 10, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com muitos assuntos. É claro que a gente passa por Libertadores da América, por Campeonato Gaúcho e principalmente pela semifinal da Primeira Liga Sul-Minas. A Primeira Liga Sul-Minas Rio, que tem o seu jogo hoje importante para nós gaúchos, Internacional e Fluminense. Aguardamos a sua participação no nosso debate pelo Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @DonosDaBolaRS. O técnico Argel promete mudar a forma de atuar do time do Internacional nesta semifinal de hoje à noite contra o Fluminense. O jogo decisivo pela Primeira Liga acontece em um momento de muita pressão para a equipe e principalmente para ele, o treinador. Ainda estamos em março. Para muitos, o ano está apenas começando. Não para quem trabalha no futebol. Os 3 meses de 2016 já foram suficientes para a pressão aumentar sobre o técnico Argel. A pressão é uma coisa normal no futebol. Desde o dia que eu pisei aqui no Internacional, há 8 meses atrás, né? A pressão convive com qualquer treinador. Há quem diga que um resultado ruim contra o Fluminense pode acabar com a trajetória do treinador no Beira-Rio. É uma partida importante porque vale vaga na decisão da Primeira Liga e ainda mais difícil porque o Inter tem desfalques. Alisson está com a seleção brasileira, Rodrigo Dourado com a seleção olímpica e Paulão está suspenso. Claro que a gente tem 3 jogadores importantes que não estão à disposição para essa partida. Mas eu tenho confiança total nos jogadores que vão entrar, vão dar conta do recado. Os substitutos serão Muriel no gol, na zaga fica a dúvida entre Hever e Jackson, enquanto o volante será o Silva. Agora não é momento de inventar, agora nós vamos fazer o simples, a simplicidade. Tá bem, Argel, nada de invenção. Mesmo assim, mudanças serão feitas com o objetivo de melhorar o rendimento do time. Vamos mudar um pouquinho a nossa forma de jogar. Independente das peças que você usar, o mais importante é a gente estar concentrado, estar focado, fazer um bom jogo, né? É um jogo diferente, é uma motivação diferente. E apesar da fase ruim, existe a possibilidade de conquistar um título. Título sempre é importante, né? Título não é importante quando você não ganha. Muito está em jogo nesse confronto. A vaga na final, a confiança da equipe e, claro, a tranquilidade, principalmente para o Argel. Esperamos sim fazer uma grande partida, fazer um bom jogo e principalmente ganhar. A vitória nos leva à final do campeonato, que é o nosso objetivo, que é o que a gente quer. Vamos repassar então o time do Inter que tem desfalques para o jogo desta noite. 7h15 jogo, né? Horário alternativo. Brasília. 21h45 é a outra semifinal entre Flamengo e Atlético Paranaense. Outra semifinal da Primeira Liga. Cadu, vamos tentar montar esse time do Inter. O que o Argel, que não confirmou, deve colocar em campo? Não confirmou, o treino ontem foi fechado, mas a gente supõe que o time tenha o Muriel no lugar do Alisson, o William, a zaga formada com o Paulão e daí com o Hever ou com o Jackson. Não, o Paulão tá fora. Paulão tá fora. Ah, o Paulão, desculpa. Hernando, Hever ou Jackson. Hernando e Hever ou Jackson, desculpa. E na lateral esquerda o Arthur. Meio campo com o Fabinho e o Silva, já que o Rodrigo Dourado está com a seleção olímpica. Fernando Bob ainda fora, né? Ainda fora. Está fazendo Por trabalho sábado, com pro final de semana. Gaveta, mas ainda está fora de agora. Depois a gente tem na frente o Anderson e daí segue o mesmo trio ofensivo com o Vitinho, Sacha e o Ailon. Apesar da gente estava discutindo aqui antes da possibilidade de daqui a pouco talvez sair o Ailon e entrar o Andrigo, uma formatação diferente no meio de campo, até porque o Argel disse que vai mudar a forma de jogar, né? O Inter perde qualidade, não há dúvida, já começa na camisa número 1, né? O Alisson é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores, ao lado ali do Marcelo Groy, então no mesmo nível praticamente. O Alisson talvez um pouquinho acima, mas o Groy agora vem recuperando a passos largos a condição de um grande goleiro. Ele teve um começo de temporada meio... No final do ano passado, por causa das lesões, titubeou um pouquinho esse ano, a exemplo de todo o time do Grêmio, mas agora parece reencontrar aí o seu melhor momento. O detalhe é o seguinte, né? O Argel diz que quer mudar a forma do Inter jogar. Tá, mas que forma que o Inter joga? Essa que é a questão. O Inter sem o Paulão, ele não tem articulação, né? O Paulão vai deixar uma brecha no time do Internacional. O Inter tem um jeito... O Hever e o Jackson não têm o mesmo poder de articulação do Paulão. O Inter que é um o que time... o Internacional joga. É balão, é bola de área a área, né? Porque o time do Inter tem a característica de jogar por dentro. O Argel já explicou isso, com 4-2-2-2, joga por dentro e joga pelos lados dos laterais. Essa crítica do Daniel, se escutada e assimilada pelos dirigentes do Internacional, que eu imagino em sua grande maioria estejam em Brasília, não para acompanhar o que está acontecendo lá no Palácio do Planalto e no Congresso. O único que pode cair em Brasília é o Argel, né?
Ah, tu acha que o Argel corre risco? Não, eu até acho que ele não vai cair, mas há uma corrente que defenda que o Inter tem que mudar o técnico. A informação que eu tenho, e o Simon referendou isso ontem, na participação da programação da Rádio Bandeirantes, é de que já há um grupo muito forte de conselheiros ligados à direção do Inter pressionando não é nem pela saída do Argel, é pela contratação do Marcelo Oliveira, que obviamente significaria primeiramente a saída do Argel. É que esse seria um jogo emblemático. Se o Inter ganha do Fluminense, ele ganha um fôlego para mais 1 ou 2 jogos, talvez até para a final da Primeira Liga. Mas que o presidente não teria tomado essa decisão, essa é a informação que eu tenho, que isso foi cogitado domingo de noite, depois da péssima atuação lá em Lajeado, Daniel estava lá, sabe, pode nos falar melhor do ambiente, é que o presidente só não fez isso para não repetir o Grenal de 5-0, quando demitiu o treinador antes de um clássico, não era um jogo decisivo, mas era um clássico, e agora tem um jogo decisivo que é eliminatório, não repetir aquele erro. Não teria tempo de colocar um outro treinador, teria que ir de novo com o interino, com o Odair ou com algum outro auxiliar da categoria de base e daqui a pouco desmobilizar o grupo, cai fora da competição e vai cair no colo de quem? Então, que o presidente teria sido estratégico. Não, vamos deixar o Argel dirigir contra o Fluminense. Se passar, a gente reavalia. Se cair fora, é lá. Essa é a informação que eu tenho. Mas é uma falta de convicção, né? Total. Mas porque 90 minutos vai trazer um pensamento diferente ao trabalho do técnico. Com 10 minutos, o Fluminense tem um cara expulso, o Inter ganha 3-0, o Argel é bom. Não, eu falei com um dirigente do Inter lá, claro que ele não quis fazer nenhuma crítica ao Argel, mas ele me disse o seguinte, olha, o primeiro tempo do Inter foi inqualificável. Lá em Lajeado, né? Depois do jogo, foi inqualificável o primeiro tempo. Você reproduziu hoje na Rádio Bandeirantes, no Esporte Notícias, Daniel, a entrevista que o presidente Pífero concedeu à Rádio Bandeirantes de São Paulo, ao Esporte em Debate, ontem à noite. Então, nos traduz aí um pouquinho do que disse. Não, ele falou com convicção que o trabalho do Argel ele é muito bem avaliado pela direção e que não passa pela direção qualquer possibilidade de mudar o comando técnico do Inter. Só que tem um detalhe, né, Meneghetti? Eu falava também depois da entrevista. Essa é uma pergunta que a gente faz, mas nós sabemos a resposta, né? Eu nunca vi um repórter perguntar, vem cá, o treinador está balançando? Sim, está balançando. Se não ganhar agora, ele está na rua. Não tem, né? E ainda mais... Essa é boa. Chega a ser engraçado, mas é verdadeiro, né? E eu até cheguei a dizer, eu digo, olha, esse é o tipo de pergunta que não adianta fazer porque a gente já sabe a resposta. A questão é a forma de proceder. O presidente Pífero procedeu da mesma forma com o Argel como ele fez com o Diego Aguirre. E aí, no outro dia, mandou o treinador embora. E ele usou a expressão firme. Não tem nada disso, está firme. Que é uma expressão que a gente não usa muito. Nós usamos aqui no bastidor, usamos muito assim, dirigente falar sobre o treinador. Vamos a Brasília, mais informações da Lava Jato. Não é Lava Jato. Lava Jato é lá em Curitiba. Congresso, Palácio Planalto, não, a gente quer saber do Internacional contra o Fluminense. Alô, Simon Bianchini, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos. O Inter de volta a jogar em Brasília após muito tempo, desde 2005, não joga por aqui na capital federal e no estádio Maringá desde o ano de 2000. Muitos colorados estarão presentes na decisão. Muita gente trata o jogo de hoje como o mais importante do ano até o momento. Tá, o Simon vai segurar um pouquinho, a gente vai refazer essa conexão com o Simon para ver se a gente consegue, por Skype, uma melhor conexão para que as informações que ele traga sejam melhor absorvidas pelo nosso telespectador, já que é um momento importante para o Internacional. O Inter ganhou um título esse ano, que é a Recopa Gaúcha, mas ganhou nos pênaltis do Zequinha no Pastarei. Então, é um título. Mas o Argel valoriza o título. Hã? O Argel valoriza o título. Não, ele tem que valorizar, ele ganhou, ele tá certo. Ele valoriza o título. E o Inter não tinha ganho valoriza antes, o empate com o São José, valoriza o empate com o São Paulo, o empate com o Grêmio e a vitória sobre o Juventude. Só existe uma coisa pior do que ganhar dos pênaltis do São José. É como foi o ano passado que o Inter perdeu nos pênaltis pro Lajadense. Então, tá bem, é melhor ganhar dos pênaltis. Perdeu no ano anterior de virada pro Pelotas. Mas o que tem que ficar claro, pelo menos eu penso assim, o título da Recopa Gaúcha não pode determinar se o Argel cai ou não. Não, também acho. Agora, ele está na iminência de decidir, e acho que ele passa hoje, com dificuldade, eu acho que passa, o título da Primeira Liga. Nesse ponto que eu ia chegar, Meneghetti, porque o Fluminense também não é um time que está confiável, que está assim... O Fred está fora, né? Está suspenso, Fred está fora, Diego Souza abandonou, voltou para o esporte. E... Tem uma improvisação na lateral esquerda, né? O Wellington Silva vai jogar deslocado. Então, não é no ataque joga o Magno time, Alves. E o Magno vive um momento estável. E, querendo ou não, é estádio neutro. É estádio neutro. Por mais que daqui a pouco tenha mais torcedores do Fluminense em Brasília do que do Inter, ainda que a torcida do Fluminense não seja como a do Flamengo ou do Vasco, que tenha um grande número fora do Rio de Janeiro, vai ser um estádio neutro, um campo neutro, melhor do que se o Inter fosse jogar no Maracanã, que o Fluminense conhece mais. E daqui a pouco não é de se duvidar que o Inter vai lá e vença. Pode jogar o pior futebol do mundo, mas não é possível que... Eu acho que há a possibilidade de termos lá mais torcedores do Inter do que do Fluminense. Pode ser. Eu acho...
centro-oeste, o que os gaúchos colonizaram, saindo daqui, subindo oeste catarinense, oeste paranaense, foram para Mato Grosso e assim por diante. Isso aí, a comunidade que estão ali a 1 ou 2 horas ou 3 de carro de Brasília, vão ver o jogo. O Inter jogou em Cuiabá em 2014 e lotou uma parte do estádio, 5, 6 mil colorados. E o Fluminense a gente sabe que não tem uma grande torcida, né? É um time com uma imensa torcida. Favorece o horário um pouco também, né? O jogo é 7h15, né? Não é daqui a pouco os torcedores que vão viajar até Brasília para ver o jogo de cidades que são próximas, torcedores, às vezes, esses da dupla vão voltar Grenal, de madrugada. que moram longe do Rio Grande do Sul há muito tempo, que tem poucas oportunidades para ver seus times de coração. E mais, vão ter até gremistas lá hoje. Claro que ninguém vai viajar para secar, mas o cara que é de Brasília, que é torcedor do Grêmio, vai lá para o jogo. Tinha gremista na Florida Cup, com cartaz do 5-0. Então, assim, vai ter, eu acho que vai ter uma comunidade gaúcha grande hoje na região. E há muitos gaúchos que moram em Brasília, ali na grande Brasília também, que trabalham lá. Então, por isso que eu acho que o Argel mesmo... Acho que não acaba caindo, porque eu acho que até não perde. Acho que o Inter até ganha o jogo, se classifica, vai para a final. Essa é a avaliação errada. E empata ou ganha, fica o Argel. É que Quantos jogos o Inter foi bem com o Argel? Eu não estou dizendo. Mas é o seguinte, eu não estou dizendo que se ganhar o Argel tá bom. Mas é claro, tu não vai. Se o Argel tá sob pressão, tu não pode demitir depois de uma vitória. Não, mas se a direção tem convicção, tem que demitir hoje ou amanhã. Esse é que é o ponto. Eu sei, mas se a gente está falando que o resultado de hoje é balizador, então se vencer não vai cair, vai se empurrar com a barriga mais um pouco. Até o Bruno tem que demitir se a direção tem convicção de que o Argel não é o treinador, tem que demitir agora, não esperar um resultado. Aí ganha do Fluminense, joga para 2, 3 rodadas no Gauchão, aí vai demitir no mata-mata do Gauchão. E aí como faz? Só para fechar aqui, eu vou passar pro João lá, só para fechar sobre torcida, o Internacional poderia ter uma torcedora ilustre hoje lá, né? Na arquibancada do estádio, né? Poderia. O presidente Dilma Rousseff é colorada, né? Não sabia já agora. Ela é mineira, formada politicamente, onde se criou aqui no Rio Grande do Sul, e ela já disse que é torcedora do Internacional, né? Então, de repente, ela pode ir lá. Tem a vaia, né? Tem um problema na vaia. Não é o momento. Tá com medo da vaia, não sai de casa. Vamos lá, João Batista, vamos trabalhar um pouquinho. Voltar a se inspirar do Leonardo Meneghetti. O negócio é o seguinte, olha só. Oi? O presidente do Internacional, agora há pouco vocês falavam sobre a entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu anotei para não falar nenhuma bobagem. Ele disse o seguinte, foi questionado sobre reforços, deu a seguinte declaração: já temos completamente mapeados quem são os reforços e estamos em tratativas finais com alguns deles. Devem vir logo. Na sequência, é a hora dos reforços, eles estão vindo. O presidente não quis falar em nome, mas nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele confirmou que em breve vai anunciar alguns nomes. Eu fui com alguns integrantes do departamento de futebol, da direção colorada, tentar descobrir quais são esses nomes que estão mapeados. Renato Cajá surgiu como uma especulação de internet. Não vem. Todos garantem isso, veemente. Não tem como. Agora, Diego dos Santos, aquele Santos, também foi cogitado. E eles disseram, um dirigente me disse o seguinte, ele ganha 4 milhões de euros na Europa. É só o que eu posso te falar. Então, está descartado também. Daniel Oliveira, por favor, com a tua sensibilidade, traduza mapeados. Olha, Meneghetti, eu não quero desrespeitar ninguém, tá? Mas a direção do Internacional está jogando hora, né? É a única maneira de entender o que é o mapear, né? É impressionante que dificuldade. O Inter perdeu o D'Alessandro, nenhuma preocupação em trazer um substituto imediato. O Inter está perdendo o goleiro, não há nenhuma preocupação em trazer o substituto imediato. E o Inter tem tudo para errar nas 3 contratações. Sabe qual é o problema? Só pela demora. O mercado está ficando cada vez mais restrito. O Internacional tem uma dificuldade financeira e eu não vou confiar nas contratações do Inter. O problema é o seguinte. Em janeiro não, tem até maio. Em fevereiro não, tem a maio. Os caras estão esgoelados, cara. Março, tem abril ainda. Aí o time dentro de campo começa a dar uma resposta negativa, como vem de uma sequência de empates, tem que contratar. Aí vai lá e contrata errado. O prazo para inscrição para as fases decisivas do Campeonato Gaúcho é até amanhã, quinta-feira. Então o Inter corre o risco, e é bem possível que aconteça, de perder isso. Ou seja, eu acho que o Internacional, com esse time que tem hoje, não é um time... É para disputar o título do Gauchão. Talvez chegue lá. Mas não tem time para ganhar o Gauchão. Não tem. O Grêmio é menor que o Internacional, na minha opinião. O Internacional é um time muito fraco, Meneghetti. Sinceramente. O Grêmio tem mais time que o Internacional neste momento. Eu não sei se o time é fraco. Eu acho que o time é regular para bom, mas o grupo é fraco. Pois é, aí é que eu discordo. O Internacional, como time, ele regride. Mas aí é culpa do treinador. O único avanço que o Argel fez no Inter foi a questão do posicionamento dos laterais. Com certeza. Que ali o Inter constrói sempre alguma coisa boa. Agora tu pega. Aí, como é que funciona o Internacional? Tem que jogar o Andrigo. Aí o Andrigo tem uma sequência, joga bem uma partida, joga mal outra, joga bem uma, joga mal outra. Aí volta o Anderson, aí o Andrigo vai pro banco. Entra Alisson Farias, joga bem,
depois joga mal, joga bem, joga mal. Aí sai. Aí entra o Anderson, joga mal. Mas aí joga mal de novo. Titular, aí joga mal de novo. Sendo titular. Então, aí joga uma bem. Claro, não consegue engrenar o time. E isso não é só questão do treinador. E o gol contra do Jackson contra o Veranópolis acabou com ele, porque voltou o Hever pro time. Para a defesa do Argel, Bruno, tá? Para a defesa do Argel, quero lembrar, coloquei no metro na minha coluna hoje, que na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o Internacional perdeu o Juan, veterano, mas era um zagueiro titular e talvez fosse... O que o Juan jogou na Libertadores jogou muito. Enormidade. Fez gol, acho que foi contra o Santa Fé que ele fez um gol importante. Dupla seria Hernando e Juan hoje. Perdeu o Arangues, perdeu o Nilmar, perdeu o Vitinho momentaneamente, mas perdeu. Perdeu pro Gauchão, perdeu o Vitinho. Perdeu o D'Alessandro, perdeu o Lisandro Lopes e vai perder o Alisson daqui a 1 ou 2 meses. E a direção do Internacional fez o quê? Valdívia, não. Nada. Ficou fora, mais o Valdívia por lesão. Vitinho não, quando eu falei Vitinho é Valdívia. E só reforça que o Argel não é o único culpado. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Eu estou vendo muita crítica do torcedor em relação ao trabalho do Argel. Acha que sai o Argel, assume outro treinador e vai dar tudo certo. Eu acho que reforça que os principais responsáveis pelo momento internacional respondem por Vitório Pífero e Carlos Pellegrini, na minha opinião. Esses são os fiadores desta instabilidade do time do Internacional, que no primeiro semestre do ano passado já era criticado, mas ainda assim teve um momento que engrenou, que atropelou o Grêmio na final do Gauchão, que passou pelo Atlético Mineiro, que era um baita concorrente, que passou pelo Santa Fé, e depois teve aquela parada e se desmobilizou, e esses mesmos dirigentes, Pellegrini e Vitório Pífero, não enxergaram aquela desmobilização que nós da imprensa diagnosticamos, que o Lisandro Lopes falou lá, né? Um outro jogador também fez referência a isso, e aí o Internacional foi para uma preparação quase amadora para jogar no México, e ali desestruturou, caiu a casa. Mas eu acho que com um time regular para bom que o Inter tem, era para estar brigando pela liderança com o Grêmio. Eu questiono esse regular para bom do Inter. Sinceramente. Eu acho que o grupo como um todo é fraco. A gente pega hoje. O grupo fraco, mas o time bom. E mesmo que o grupo não seja regular para bom, de qualquer maneira, no Gauchão... Não, time. Eu falo do time. Mas os 11, sim, o time ideal. Tudo bem. Mas mesmo que não fosse, tá? Mesmo que fosse ruinzinho, vamos botar assim, no Gauchão era para estar melhor. Claro. O Gauchão era para estar melhor. É Campeonato Gaúcho. Eu falei que na segunda-feira ou sexta-feira, não lembro, a maioria dos times do Gauchão não disputam nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, 3 disputam Série C, 1 está na B, 2 estão na A. Com um time que tem, era para estar brigando por liderança. Por pior que seja o grupo do Inter, considerando o nível da Série A, era para estar melhor. O presidente foi questionado ontem nessa entrevista que a gente falou e que o João fez referência sobre Michel Bastos. E ele disse assim, ele teve um comportamento para mim atípico. Ele disse que não vamos falar em nomes. E foi, vou pedir a tua compreensão, foi até educado o presidente Pífero, a turma lá da Bandeirante de São Paulo. Tá bem. Só que quando o jogador está descartado, normalmente a direção fala, o jogador esteve nos planos e ele negou. O que eu faço a leitura, não negou a contratação, negou de falar, não vou falar em nenhum nome e tal. É uma coerência até do presidente, não falar em nomes. Mas é normal do dirigente que quando o jogador foi tentado e está descartado, e esta é a informação que a gente tinha, o presidente descarte. Não, esse nome foi especulado, a gente conversou com o presidente de São Paulo, mas eu não vou mais falar em nomes, falaria só naquele. E eu tenho a leitura de que talvez o Inter faça ou esteja fazendo uma nova carga no Michel Bastos. Por quê? Porque o presidente disse, como fez referência o João Batista, que ele está dizendo que o Inter está muito próximo de acertar com nomes. Mas, aí vem o outro lado, eu lembro, o próprio João Batista estava na Florida Cup e entrevistou o presidente Pífero e o vice de futebol Carlos Pellegrini quando do interesse dos chineses no Anderson. E ambos disseram o seguinte, já temos 3 jogadores, não sei se o termo foi esse, criativo, né, mapeados, que estão no nosso horizonte caso o Anderson vá para a China. Pois bem, eu acho que alguém que venha com capacidade para substituir o Anderson, e especialmente o Anderson, que o presidente Pífero e o Pellegrini enxergam, que jogam, eu não enxergo isso, mas que eles enxergam, poderia substituir o D'Alessandro. Sim. Se estavam no horizonte para substituir o Anderson, por que um deles então não foi contratado para substituir o D'Alessandro? Esse me preocupa com esses mapeados. Não, o detalhe é o seguinte, em janeiro estavam próximos os 3, né? Olha o tempo que passou e até agora o Inter não conseguiu fechar pelo menos uma contratação. Outra coisa, o time, olha como joga o Inter defensivamente, que eu acho que é um risco, e eu vi isso no jogo contra o Lajadense. Goleiro na intermediária. É verdade. Goleiro fora da área na intermediária e linha de defesa no centro do campo. Marcação alta. Marcação alta. Só que é o seguinte, uma marcação alta que na verdade te dá uma brecha, porque faz o teu goleiro sair da área, mas é uma maneira do Internacional jogar. O Inter vai perder o goleiro. Vai ter que alterar de novo a forma até de jogar defensivamente. O Muriel não sabe jogar com goleiro adiantado. Para jogar com goleiro adiantado e a linha alta, tu tem que ter uma organização na frente de recomposição para ir voltar. Outra questão. E Cadu, o goleiro que jogue com os pés. E saiba jogar com os pés. A diferença Alisson-Muriel, na minha opinião, é monstruosa.
O Paulão é o zagueiro mais rápido que o Inter tem, o Hernando é o técnico. Aí sai o Paulão, entra o Hever, que é um zagueiro lento. Aí não joga o Dourado, que é o líder de desarmes, e joga o Silva, que é só um volante brucutu que não sabe sair para o jogo. Eu acho que o Inter perde em todos os quesitos para o jogo de hoje. No gol, na defesa e no meio. Mas eu acho que o Inter só ganha lá no ataque. Porque eu acho que finalmente o Vitinho vai jogar perto do gol. O cara que sabe finalizar não pode ficar aberto na ponta esquerda. Esse rapaz atende por D'Alessandro, né? Esse rapaz fez esse gol, né? Esse é o D'Alessandro, daquele, né? Não, tá bem. Segundo alguns... Olha a falta de velocidade dele, o negócio é impressionante. Sai de trás da linha da bola. Viu de quem foi a assistência? Forlan. Quando é que foi esse jogo aí, Paulinho? 2013. Eu ia chutar. Nesse jogo, o Inter assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, foi num sábado, e o Forlan chegou à artilharia do campeonato. Simon está por telefone agora. Vamos ver, Simon. Traga as informações aí do ambiente do Internacional às vésperas da semifinal da Primeira Liga, por favor. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde ao espectador da Bandeirantes. Internacional, um clima total de mobilização aqui em Brasília para este enfrentamento contra o Fluminense. Muita gente falando que é a partida mais importante do ano de 2016 até o presente momento. O risco do Argel. Como é que isso aí chega por dirigente? Como é que chega para o próprio treinador, você que está aí desde ontem de manhã cedo? Publicamente, o Inter trata até de respaldar o comandante Dourado. Pela manhã, tive acesso ao saguão do hotel, quando os jogadores e, inclusive, o técnico Argel esteve presente, dirigentes conversando com ele, todos negam uma possibilidade de troca nesse momento. Mas algumas pessoas ligadas à direção já fazem um certo lobby pela contratação de Marcelo Oliveira, recém-metido da equipe do Palmeiras. Ao menos publicamente, o Inter reconhece. Nós precisamos dar reforços para o Argel. O Inter trabalha nos bastidores. O Carlos Pellegrini me confidenciou que ficou até às 3 horas da manhã trabalhando com reforços. O Inter trabalha para um quanto antes jogadores e acrescentar para o elenco técnico do jogo. Muito bem, Simon. Um grande abraço, bom trabalho hoje ao longo da tarde e da noite aí na primeira semifinal, 7h15 da noite, Fluminense Internacional em Brasília. Só um rápido destaque, Meneghete. O Inter fazendo a final contra o Flamengo vai tentar levar esse jogo para o estádio Beira-Rio. Peraí que eu não ouvi, Simon. Tem um pequeno corte aí. Como é que é? O Inter fazendo a final contra o Flamengo vai tentar negociar com o Clube Carioca, levando a decisão para Porto Alegre no estádio Beira-Rio. Seria uma manobra política essa. O Inter vai tentar fazer algum tipo de proposta, já que o Flamengo não poderia jogar no Rio de Janeiro. Uma alternativa seria voltar a Brasília, uma posição final. Mas o Inter vai fazer uma proposta, uma alternativa para jogar em Porto Alegre, dando um pouco da renda para a equipe carioca. Muito bem. Um abraço, Simon. Essa informação do Simon é interessante, porque a gente tentou um contato com o Carlos Pellegrini para que ele pudesse nos atender hoje na Rádio Bandeirantes, e ele disse, olha, eu fiquei até às 3 da manhã envolvido com reuniões e contatos. Quem fica às 3 horas da manhã em contato não está estabelecendo contato com o jogador brasileiro, né? O jogador do Brasil, né? Às 3 da manhã tu vai tentar ligar para o exterior para tentar saber uma situação de algum atleta ou tentar encaminhar alguma coisa, né? Até pela questão do fuso horário, né? Eu acho que por aí pode ser um reforço do Inter. Um brasileiro, claro, mas que joga fora e tal. Um argentino, uruguaio, talvez. Sobre essa questão de uma possível final com o Flamengo ser no Beira-Rio, é por causa da questão do regulamento, né? Que o Flamengo teve uma campanha melhor que a do Inter, então se houvesse uma final entre Inter e Flamengo, a final seria com o mando do Flamengo. Mas existe uma questão, Meneghete, que vale ressaltar, que o regulamento da Primeira Liga ele fica dúbio. No sentido de que, se a final for Inter e Atlético Paranaense, fica uma dúvida, e o regulamento deixa isso dúbio, de quem tem a melhor campanha. Se é o Inter, que se classificou em primeiro lugar num grupo, ou se é o Atlético, que apesar de ter se classificado como o melhor segundo colocado, se classificou com mais pontos. E a gente está vendo até aí o regulamento. Qual é o parágrafo ali? É a última linha, a última linha. Tendo como mandante do jogo o clube de melhor campanha na primeira fase. Eu queria perguntar ao Paulinho Pires, que ele fale pelo ponto. O que tu, Paulinho, acostumado ao regulamento, entende como melhor campanha? Quem tem mais pontos ou quem chegou em primeiro ou em segundo? Quem chegou em primeiro. A Libertadores é assim, e o próprio chaveamento da semifinal da Primeira Liga dá a entender que seja o primeiro colocado, já que o melhor primeiro colocado de um grupo pega o segundo, aquele que se classificou em segundo. O exemplo da Libertadores melhor primeiro, pega o terceiro melhor primeiro. Por isso que houve esse chaveamento. Por exemplo, na Libertadores, o líder de um grupo passa com 9 pontos. Pega o melhor segundo, que pode ter passado com 13.
Aí o time com menos pontos, mas que terminou em primeiro, decide em casa. É mais ou menos isso. Bom, seria uma vitória para o Internacional poder decidir no Beira-Rio em qualquer uma das circunstâncias, né? Hoje, pela manhã, até o Paulo Pires entrou em contato com o Maurício Andrade, que é o CEO, né, o executivo da Primeira Liga. É filho do grande lateral esquerdo do Internacional, o Jorge Andrade. Ele mesmo. E hoje trabalha no Curitiba ou num clube paranaense, né? Pegou agora. Eu acho que ele está num clube do Paranaense. E ele mesmo, o Maurício Andrade, ouviu a questão do Paulo Pires e ficou um pouco em dúvida. Vou conversar hoje de tarde com os responsáveis. O próprio executivo da Primeira Liga ficou em dúvida quanto a essa parte do regulamento que vai definir o mando de campo numa possível final entre Inter e Atlético Paranaense. Aí tu faz um movimento que é importante para o futebol, só que aí tem algumas coisas que são inaceitáveis, né? Um jogo de uma competição valendo por essa competição, aí o regulamento deixa quem organiza em dúvida. Aí às vezes tu começa a questionar, mas será que na mão dos clubes realmente vai dar certo? Olha só, a gente vai reproduzir um texto do Argel. O Argel, ele tem, assim, uma situação parecida com a do Lula, né? O Lula foi empossado ministro, mas não é ministro. Ele é técnico do Inter, mas não sabe até quando, né? Se ganhar o jogo do Fluminense, ele vai pro STF. Mas se perder, ele cai na mão do Moro. E a situação do Argel é muito parecida, é a mesma coisa do Lula, né? Só não sei quem é o Moro nesse processo aí na vida do Argel, né? Olha só. E ele está falando sobre a questão dos gols aí perdidos pelo Internacional, pelo time do Inter nas últimas partidas. Argel falando. As coisas mudam muito rapidamente, a opinião muda muito rapidamente, e isso faz parte do futebol. E isso não é só aqui no Rio Grande do Sul, isso é no Brasil todo, principalmente no Brasil. Todos os lugares que eu trabalhei sempre foi assim. A gente tem sempre essa responsabilidade, e o jogador, o atacante principalmente, sabe disso. É que o atacante, ele tem um papel fundamental em fazer gols. Então ele também se cobra no dia a dia, ele também cobra uma performance melhor. A gente procura buscar mecanismos, treinamentos, né, para buscar essa pontaria mais afinada. O Vitinho é um jogador que sabe fazer gol, o Ailo já fez gol, né, o Sacha faz gols, o Andrigo fez gol, o Alex fez gol, né, o Anderson fez gol esse ano. Né, então eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco a bola vai bater na trave e ela vai acabar entrando. O Vitinho falou isso umas 2 rodadas atrás, o Gauchão, né? Daqui a pouco a bola vai começar a entrar. Mas quando, né? Se ela não entrar hoje, por exemplo, ele pode cair fora da competição. Tem quase consenso aqui entre nós de que o Inter com o Argel nunca jogou bem, nunca jogou bonito. Mas os resultados estavam aparecendo e isso aí que foi sustentando o trabalho do Argel sempre. Só que ano passado, mesmo não jogando tão bem assim, a bola acabava entrando, o chute acabava acertando, dava uma sorte aqui, ali e tal. Esse ano, e os jogadores estão falando muito dessa questão de esse ano a bola não está entrando, falta a bola entrar. Só que assim, é uma questão muito lógica para mim. Se tu não joga bem nunca, uma hora a sorte, entre aspas, a gente pode chamar assim, vai acabar, né? Que é o que está acontecendo com o Inter agora. A bola não está entrando. No passado entrava e aí esse ano não está entrando. Só que o futebol é o mesmo. E o ano passado a gente tem que lembrar que o Inter venceu 4, 5 partidas por 1-0, golzinho aos 35. E eu vou dizer mais, Aquela partida com o Grenal vencido pelo Inter no Beira-Rio, o que o Inter venceu o Corinthians, partidas consideradas muito boas da equipe do Argel, foram partidas consistentes, é verdade, mas não foram atuações bonitas. A melhor partida contra o Palmeiras, o Inter perdeu. Futebol bonito. O que adianta? Não adiantou, né? Não, o detalhe é o seguinte, é que tu não consegue encher uma mão de boas atuações do Inter com o Argel de técnico. Palmeiras, que perdeu, Grenal, que ganhou, Cruzeiro na última rodada. E por isso eu digo, que ao meu ver foi o melhor jogo do Internacional, tá? Tá se falando o jogo contra o Palmeiras, o que o Inter fez contra o Cruzeiro, se o Inter repetisse com marcação sob pressão, o Cruzeiro tentando sair pro jogo, não conseguindo, aquele Internacional ali eu gostei de ver jogar. Eu arriscaria. E eu não consegui ver mais aquele time. Eu ia até mais longe, eu arriscaria dizer que a última vez que o Inter jogou um futebol bonito, assim, vistoso, aquele futebol de encher os olhos, ainda foi com a Aguirre. Com certeza. Também acho. Tá, não ganhou também, foi eliminado da Libertadores, enfim, tal. Mas contra o Palmeiras... assim, eu digo por atuação, por futebol bonito. O Inter foi muito boa. Também acho, estou contigo nessa aí, Cadu. Acho que foi o último grande momento que teve o Internacional. De futebol bonito, de futebol bem jogado, bonito, de encher os olhos. Tá, mas aí o seguinte, aí até que ponto é o Aguirre, é o Argel? Porque ano passado, o Internacional não jogou tanto assim. Inclusive com o Diego Aguirre, não. O universo de bons jogos que tu tenha visto e dito o seguinte, o Internacional foi imensamente superior ao adversário, o Internacional jogou futebol, eu não me lembro. Quase todos. Não. Muitos jogos. Quase todos. O Grenal final do Gauchão foi muito melhor que o Grêmio. Os dois Grenais foi melhor. Jogos de alta exigência. Aí, claro, eu vou botar o Grenal. Agora,
O Inter foi melhor nos dois contra o Atlético Mineiro. Não, foi melhor, correu riscos, mas era esperado porque era jogo de dois times com qualidade. Teve Laú lá. Mas Santa Fé aqui, foi um bom jogo também, foi apertado, saiu um gol de 42, o segundo, mas... Enfim. João Batista com interatividade, por favor, João. Pessoal repercutindo o Ribeiro Neto, que não está no programa. E é óbvio que tem muita participação aqui. Igor dos Santos, programa só com comentaristas sensatos que entendem de futebol. Nunca mais Ribeiro Neto no programa. Vinícius Pereira, o Ribeiro tem que ser o terceiro reserva e só ser chamado em caso de afastamento de algum companheiro por DM. Rafael, o programa está top, sou fã de vocês, mas está muito tranquilo, volta Ribeiro Neto. Caleb Sanches, nossa, incrível, os outros participantes da bancada também sabem falar, primeira vez que escuto eles. Emerson Figueiró, sem Ribeiro Neto, mito, tá mais sem graça. Rodrigo Garcia, perde a graça sem eles, até para vocês ficar ruim, vocês ficam sem o saco de pancada. Dinha Teles, está muito lento, Ribeiro é o protagonista, faz falta. Gabriel Alves, manda o Ribeiro Neto para a China, ele é um mala sem alça e sem rodinho. Está totalmente sem graça, pois ultimamente o futebol está virando em um circo, portanto temos que ter um palhaço no programa. Raniele Silva, por fim... O Lucas está falando que é sem graça, porque o Ribeiro Neto é o cara mais lúcido do programa quando toma o seu remedinho. E abraço para Tupã Seretã. O Thomas ainda brincou, é triste, o programa fica órfão. É o Inter sem Dali. D'Alessandro, que em 6 partidas no River Plate tem 3 derrotas e 3 empates. Não venceu. Camisa 10 do Inter. Programa sem o Ribeiro é o Internacional sem o D'Alessandro. O Ribeiro é um baita marqueteiro, né? Eu só quero lembrar aí alguém que fez uma comparação com o palhaço, né? O Ribeiro é o palhaço do programa. Vamos respeitar os palhaços, tá? Não, falando sério, gente. Vamos respeitar os palhaços. O cara, para ser palhaço, tem que ter talento. O cara, para ser palhaço, tem que ter talento. Tudo bem que o país tem cheio de piada pronta aí, mas já voltamos com os donos da bola. Eu sou um cara obediente aqui no estúdio, no programa, na condução do programa, sigo muito meu editor, né? Nosso editor e produtor Paulo Pires fala aqui no ponto, então ele botou aqui no script que agora eu tenho que chamar o João Batista com uma tal de uma informação de um clube, né? Esse clube aí que é do País de Gales, eu nem sabia que se jogava bola ainda no País de Gales, um clube que tem nome de protetor solar. O clube tem nome de protetor solar, que está interessado. Mas que joga a Premier League na Inglaterra. Tá bem, mas eu quero saber o seguinte, que informação é essa? Como é que é o nome do clube? Me explica isso aí, ô João Batista. Swansea City, eu tô até aqui lendo o site deles, é o site da Sky Sports, Meneghetti. E eles trazem a seguinte informação, que o Swansea, que já fez proposta pelo Miller Bolanhos há um tempo atrás, gostaria de investir no jogador. Estaria tentando a contratação dele para o meio do ano, ou seja, depois da Copa Libertadores da América. Está disposto a oferecer 6 milhões de libras, ou quase 31 milhões de reais. O Grêmio pagará, ainda não pagou, pagará 20 milhões de reais por esse jogador, se vender, o que é bem provável, ninguém confirma a oferta oficial, ninguém confirma que ele pode sair, se vender o Miller Bolanhos, aí colocaria no bolso um negócio em 6 meses, 10 milhões de reais. Tá, mas vem cá, gente, peraí, deixa o cara estar se recuperando, chegou agora pro Grêmio, fez 2 partidas, fez 1,5, na verdade, já entusiasmou, é um jogador que o Grêmio está apostando para a sequência da Libertadores América, para o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que um clube do País de Gales vai ter bala para contratar o principal jogador do Grêmio hoje? Dinheiro eles têm. Não é o mais caro, o mais caro eu acho que é o Luan. Mas... Não, tem dinheiro tem. É que apesar o Grêmio vai vender o jogador. Não, eu acho que não. O Grêmio vender é uma coisa. E que o Grêmio não vai vender. Não vai vender. Vai vender só se vier com muito, tinha um caminhão de dinheiro assim, para vender. Mas dinheiro eles têm, porque o Swansea, apesar de ser do País de Gales, ele joga a Premier League na Inglaterra. E com o novo acordo de TV na Inglaterra, os clubes ingleses, os clubes pequenos que jogam o campeonato inglês, estão mais ricos que muitos grandes da Europa, que muitos grandes da Itália, por exemplo. Então, assim, por bala na agulha, o Swansea, se quiser aqui oferecer 6, 7, 8 milhões de libras, que vai dar 40 milhões de reais pelo Bolanhos, eles têm dinheiro. Agora, outra coisa é se eles realmente vão vir e se o Grêmio vai vender e se desfazer do jogador que... acabou de contratar, gente. Claro. É forte. É outra história. É improvável, isso é improvável. Imagina o presidente do clube inglês vai entrar em contato com o presidente do Grêmio para tentar fazer uma oferta e descobre que o cara fez uma partida até agora e mal chegou no Grêmio.
Pô, para aí, né? Que vai ficar 40, 50 dias em recuperação. Isso pode ter um interesse antigo, né? Pode assim ser. como a gente estava Swansea falando do Farfan. Já fez proposta pelo Bolanhos quando ele estava no Emelec. Aí a vontade do jogador em permanecer na América jogando a Libertadores pesou. Mas o Swansea já tinha feito proposta. Vamos chamar o João que tem mais informações sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, eles querem investir no Bolanhos. Tá bem, compra um carro para ele, compra uma casa e investe no Bolanhos, tá? Só pode fazer isso mesmo. Diga lá, João Batista. Eu só quero completar que você... Primeiro que o Meneghetti já caiu em descrédito porque ele não comentou aquela minha notícia aqui do D'Alessandro, 6 jogos, 3 derrotas, 3 empates no River Plate. Ainda não venceu, mas tudo bem. A segunda, Meneghetti, que eu quero te ajudar é o seguinte, o Swansea pagou pelo Wilfred Boni, que é um atacante marfinense, 12 milhões de libras, ou seja, o dobro que já pagou por esse jogador, o que estaria disposto a colocar pelo Miller Bolanhos. E vendeu o próprio Boni para o Manchester City por 40 milhões de euros. Então os caras têm muita bala na agulha, venderam agora em janeiro. Tem dinheiro em caixa, eles podem contratar. Eu vou incorporar aqui César Pacheco. O River Plate foi prejudicado pela arbitragem. Foi prejudicado pela arbitragem, está na cara isso, pediu o árbitro de fora, não deram o árbitro de fora, né, botaram lá o árbitro lá, que é o Tico Boca, né, lá tem o Tico Boca, e aí prejudicou o River Plate, só pode ser isso. É o Paco. 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates, é isso? Não é uma boa estatística realmente, D'Alessandro, não é. Nenhuma Mas vitória. eu vi 2 jogos dele, tá? Eu vi 2 jogos dele e ele jogou bem. Não, o último agora, no empate, ele até jogou bem. E o time estava vencendo quando ele deixou a equipe e aí eles sofreram um empate. Ele jogou bem, era até um uniforme muito bonito do River Plate, em homenagem ao título de 87, aos 3 títulos de 87, que eles foram campeões do Argentino, da Libertadores e do Mundial. O D'Alessandro jogou bem, foi substituído, o time levou o empate. Eu tinha visto um outro jogo que ele jogou bem e não vi, os outros 2 ou 3 eu não vi. Não é culpa do D'Alessandro, o River passa por uma crise técnica, né? Ele ficou 15 dias parado, ele teve já no primeiro jogo uma lesão muscular, ficou 15 dias parado e está voltando agora a 2 jogos. Diga lá, Cadu. Bom, agora você presta atenção, você que está pagando juros abusivos no financiamento do seu carro. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. E o Rafael está aqui para explicar tudo no detalhe para você. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Cadu. No detalhe, eu quero falar especialmente para você que tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as suas prestações? Pois saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar a baixar a parcela na metade do valor. Isso mesmo, 50%. Você que paga R$500 na prestação pode baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então liga no telefone que está aqui na tela, 3012-8899. 3012-8899. Basta ligar na Simon e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando as suas parcelas, anda recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Então eu vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro na metade. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão novamente dentro do seu bolso. Também temos redução de dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora, 3012-8899, fala que está assistindo os donos da bola, que é consulta gratuita, Cadu. Muito bem, o Rafael deu o recado. Não seja refém dos juros bancários. Liga agora para a Simon e resolve esse problema. Redução pela metade do valor da parcela imediatamente é na Simon. 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você. Meneghetti. Obrigado, Cadu. Ô, João, o Lincoln vai ter o seu contrato prorrogado, é isso? Isso. O vínculo do Lincoln é até 2017, ou dezembro de 2017. O Grêmio já está se antecipando e já teve uma primeira reunião do Rui Costa com um empresário, na realidade, o assessor do empresário, que é mais um advogado também, o Roberto Moreno, do Delcir Sonda. Para quem não sabe, o Lincoln é agenciado pelo Delcir Sonda, investidor do Internacional. Mas ele não confunde as coisas. Eles já conversaram em um primeiro momento. A renovação parece encaminhada, o Lincoln receberá um grande aumento salarial e também estenderá o vínculo por pelo menos mais 3 temporadas com o Tricolor. Lembrando, Lincoln pertence 50% ao Grêmio, 40% ao empresário Delcir Sonda, que comprou essa parte do jogador quando ele tinha 14 anos por R$400 mil e 10% a uma escolinha de Viamão. O Grêmio já tentou comprar esses 10% dessa escolinha, ofereceu 200 mil, mas eles evidentemente não aceitaram porque vão ganhar muito mais lá na frente. Também o Grêmio não está certo em oferecer 200 mil, mas comprar 10% do Lincoln. Eu queria saber se alguém chegar lá e der 2 milhões para o Grêmio, se ele vai vender o jogador. O Grêmio queria comprar por 200 mil, 10% do jogador. Não, né? Claro que não, né? Também mas tudo bem, é uma tentativa, vale, mas é uma laje, né? É uma carinha de pau, né? Mas faz parte. Quem ofereceu está pensando nos interesses do clube. E está certo o dirigente que fez isso.
Não sei nem quem foi, mas tá certo, tem que tentar comprar. De repente, essa escolinha tá precisando de um recurso, de algum dinheiro e tal, então tá bem. Tá lá esgoelada, lá tá bem, ofereceu 200 mil, mas chega a ser uma piada, né? Esse representante do Grupo Sonda, que conversou com o Rui Costa em Porto Alegre, é o Roberto Moreno, advogado do Sonda, mesma pessoa que estava tentando levar o Arangues para o Leicester. Então, uma pessoa importante, um advogado de altíssima credibilidade. Falei com o Rui Costa pela manhã, também com o Roberto Moreno. Dentro de 10 a 15 dias, a negociação deve fechar e o Lincoln renovar com o Grêmio. O tricolor quer pelo menos mais 3 anos de contrato, dá um aumento salarial e, consequentemente, a multa rescisória vai lá em cima. Agora, impressionante, até o César Cidade Dias falava hoje no apito final da Rádio Bandeirantes, antes do primeiro contrato dele como profissional, o Corinthians, inclusive, esteve perto de contratar o Lincoln e o Corinthians pagaria quase 80 mil reais para ter o Lincoln antes do primeiro contrato profissional dele. Impressionante. E o que está acontecendo agora é o processo natural que o clube toma com um jogador que é de grande potencial, em que se espera muito dele, que é fazer um contrato, dar uma valorização salarial, proteger ele, porque se o Lincoln mantiver essa crescente que ele está tendo, está entrando, está fazendo gol, se mantiver esse nível de atuação, que a tendência é melhorar, o que a gente espera é melhorar, o Lincoln, daqui a poucos anos, certamente vai começar a receber propostas de clubes europeus, e daí o Grêmio vai começar a ser assediado e o Grêmio tem que se proteger, processo natural, o Grêmio tem que se proteger. O Grêmio está evitando uma barbeiragem que o Internacional cometeu quando não conseguiu renovar o contrato com o goleiro Alisson. Tentou durante um ano, não conseguiu, não teve habilidade, houve intransigência do procurador do jogador, sabe-se lá. Mas o fato é que o Internacional foi obrigado a vender o seu goleiro. Era um goleiro que tu teria para mais 10 anos para resolver a posição, né? Tu resolve a posição número 1. Tá vendendo por 5 milhões de euros, é um bom negócio para goleiro. Eu discordo muito, eu acho que a gente... Mas ele queria sair também, né, Meneghete? Mas se tivesse renovado o contrato, o Inter não precisaria vender. O Inter ia dizer para ele assim, tu quer sair? Então é o seguinte, arruma alguém que pague 9 milhões de euros, eu te vendo. Pronto. E assinando a renovação, o Grêmio vai estar seguro. Se perder, o jogador vai perder por uma quantia muito elevada. Então o Grêmio faz o contrato também para ter segurança financeira. E nessa conversa hoje pela manhã com o Rui Costa, perguntei para ele se o Brian Rodrigues e o Thiago Machovski receberam propostas. Segundo o Rui Costa, de janeiro até agora, nenhuma proposta por Brian Rodrigues e Thiago. Os dois seguem escanteados. Aliás, o Brian treina com o grupo principal, mas não joga. O Thiago não vejo mais treinando no grupo profissional. Os clubes brasileiros têm essa mania de achar que o goleiro pode ser vendido barato. E na Europa tem uma situação que é um pouco diferente. Quando eles acham um goleiro, eles procuram ficar com esse goleiro a vida inteira no mesmo clube. Buffon, por exemplo, Van der Sar na Holanda, no Ajax, Buffon na Juventus, jogadores que têm uma longevidade no clube, podem trocar uma vez de clube, 2 no máximo, mas não tem essa mesma troca dos jogadores de linha. Pois bem, porque são valorizados, tu resolve essa posição. Essa é uma posição, tu pode não ter um grande talento, mas tem que estar com ela resolvida. Tu não pode ter dúvida no goleiro. O que o Grêmio fez agora? Renovou com o Groy por 4 anos. Esse aqui é o goleiro do Grêmio. 4, vai né? ser. Esse é o goleiro do Grêmio, pronto. E o Groy, não foram 5 anos? 5 anos. 5. Então o Groy foram segue a sua carreira. 4 anos a mais em relação a esse vínculo que já tinha um ano. O Groy provavelmente seja goleiro de um clube só. Vai jogar a vida inteira no Grêmio, resolveu a vida dele, Groy, a vida do Grêmio. Depois vai ser funcionário do Grêmio, possivelmente. Tá bem, o Inter poderia ter feito isso com o Alisson. E outro que eu acho que é a barbeiragem do Inter é vender o Alisson quando justamente ele está sendo guindado a condição de titular da seleção brasileira. Espera. É que eu acho que o Inter não teve opção de escolha agora nesse momento. Acho que houve, porque retardou a negociação. Mas chegou num ponto de atrito entre jogador e clube que o jogador quer sair, tem a proposta, você. Tudo bem, mas o valor é que... É que tá. Uma intransigência. Em algum momento, esse atrito deixou o Inter de mãos atadas. Claro. Eu não tenho mais como resolver esse atrito com o jogador. Não sei quem que errou, quem que quis, não sei qual foi a confusão. Mas em algum momento esse atrito chegou num ponto que agora não. Se tem a proposta de 6, 7 milhões de euros a Roma, vai ter que ser essa aí, não tem o que fazer. Ô João, julgamento sobre os incidentes do Clássico Granal do Campeonato Gaúcho, quando vai ser? Olha só, o julgamento vai ser dia 31 de março e tem uma novidade aí. O Internacional pediu que 4 jogadores fossem incluídos na denúncia do STJD. São eles, Jeromel, Maicon, Marcelo Oliveira e Henrique Almeida. Só que a Procuradoria aceitou apenas a do Pedro Jeromel.
incluso no artigo 250 por ato hostil. Ele pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão por esse lance em que ele acertou o jogador Ailon, logo no começo da segunda etapa. Então o Jeromel vai a julgamento, assim como o William, por este lance que nós estamos vendo neste momento aí, pode pegar de 1 a 3 jogos. O Grêmio, pelo que eu fiquei sabendo, os advogados do clube, a direção do clube, todos indignados com essa postura do do TJD da federação. O William pode pegar de quantos jogos? O julgamento do William pode ser até 24 jogos, mais o tempo que parou o Miller Bolaños. Seria uma punição, olha, talvez no futebol gaúcho sem precedentes, né? Em termos de futebol gaúcho. Com certeza. Sim. Que, né? Sem precedentes, né? Confirmada a punição do William, conheceremos finalmente Paulo César Magalhães. Lateral direito contratado. Mas vocês não conhecem de treinamento lá? Muito pouco, é difícil analisar por treino, né, Meneghetti? Mas o treino define muita coisa. Jogou uma vez o Magalhães até agora. Jogou apenas uma vez. Tem informação sobre isso, João? Diga lá. Eu tenho. Eu recentemente acompanhei um treinamento em que o técnico Argel até trouxe aqui as novidades, que o Fabinho, ele saía pela direita como um lateral e o Argel, ele utilizava o Anderson mais pelo centro. Paulo César Magalhães, infelizmente, foi muito mal nessa atividade, que foi na semana passada, num treinamento coletivo. Ele se destaca pelo poderio físico, pelo vigor físico, por marcar bem. Nesse treinamento, ele mal conseguia passar da linha divisória ou ir para o ataque, porque é uma característica dele, ele não ataca muito, e foi muito mal na defesa, sofrendo muitos contra-ataques pelo seu setor, inclusive até tirando um pouquinho o técnico Argel do sério em várias oportunidades, porque ele via que o sistema defensivo estava passando dificuldades por conta dele. Eu não gostei nada do treinamento do Paulo César Magalhães. Talvez tenha sido algum erro aí de mapeamento, né? Talvez o Inter tenha mapeado errado esse jogador, né? Deve ter sido isso, Mas né? Certamente o Internacional fez um monitoramento. Fez o monitoramento, mas foi errado o monitoramento, né? Ou no mapeamento aí o GPS estragou, emperrou o GPS e aí... Ou jogar os dados lá e perder os... O Internacional não conseguiu repor ainda a saída do Jorge Macedo. Bruno, quem é hoje o homem que cuida do futebol do Inter, o executivo? Hoje não há figura do dirigente executivo. Isso aí o Marino, o Chamum e o Pellegrini. Mas isso é inaceitável, gente. Os diretores. Se tu assume numa gestão, tá, e eu acho que o Jorge Macedo fazia um bom trabalho, a gente não conhece profundamente, mas acho que ele fazia um bom trabalho especialmente de prospecção. Vocês podem falar, fiquem à vontade aí de jogadores. Claro que não é um profissional pronto ainda, não é um profissional que, não, Jorge Macedo está pronto, está com uma boa trajetória. Não, estava montando a sua trajetória, mas até onde eu sabia, com uma trajetória bonita, estava trilhando um caminho. Tinha bom tempo de internacional, inclusive trabalhando na base, né? Eu acho que mais de 10 anos. Mais de 10 anos de Inter. Então, não perdeu esse profissional. Faz o quê? Um mês, 20 dias? Isso. E não colocou ninguém ainda, no Fluminense, gente. Vai reencontrar o Inter hoje. E não colocou ninguém ainda. Mas vem cá, mas o que é isso? Quer dizer, perde o Alessandro, não consegue repor. Bom, isso é difícil, né? O Internacional fez um baita negócio, Alessandro, né? Pô, cara, 100 mil reais por mês de empréstimo. Não vamos falar da folha. Bom, não, mas nós não pagamos salário. Bom, mas não usa o jogador, só o que faltava é pagar aí, né, pro Alessandro e não usar. Não, mas é 100 mil que o River Plate pagou de empréstimo. É uma fortuna que o River Plate pagou de empréstimo. Uma fortuna, 100 mil por mês, é isso. E a preferência num jogador do River. Cadê a preferência? O que é isso? O que é preferência? O que é o Daniel Oliveira chegando numa festa e a guria diz assim, não, eu te dou a preferência. O que é a preferência? Ela vai conversar com ele durante o refrigerante e terminou. É isso. Que coisa objetiva é essa? Preferência. Não, eu quero lá o Baroveiro, que aliás eu nem gosto, nem acho um grande goleiro. Eu quero lá o Piscolite, que já foi embora. Não sei quem é do River hoje que tem que poderia... tem um volante... O Inter está bem de volante, tem um experiente lá. Mas não vamos ver, achar o jogador. E aí, custa 5 milhões de euros. Não, então não pode. Então, cadê a preferência? Tem a preferência. Não, tem, tá aqui, pode pegar esse aqui. 8 milhões de euros. Então, que preferência? Isso foi dito pelo presidente Vitório Pifi. A preferência de um jogador... É verdade. O Alário está no River Plate lá, o centroavante, que surgiu muito bem no finalzinho da Libertadores ano passado, lá quando o Theo Gutierrez foi negociado os últimos 2 jogos contra os mexicanos, jogou o Alário. Está surgindo bem e tal, é uma promessa. Tem a preferência, 12 milhões de euros. Tá, e aí, cadê a preferência? Eu lembro da frase do Alex, pós saída do D'Alessandro, lá no estádio Passo da Areia, dizendo que o Inter virou um time comum, sem o D'Alessandro. E essa definição do experiente Alex é verdadeira. O Inter virou um time comum. Mas depois foi rebatida pelo Pellegrini. Eu achei um absurdo ele dizer isso. Não, acho que ele não tem que dizer, mas é verdadeiro, né? Não, é verdadeiro. Agora ele tinha que assumir no peito, ele tinha que bater no peito e assumir a responsabilidade. Concordo contigo. Ele teve chance e não jogou. Ele era para ser o líder do time do Inter e não foi. Hoje ele é a terceira, quarta alternativa. Inclusive está tentando sair do Inter
Está tentando deixar o clube e não consegue. Bateu na trave a ida dele para o Sport. O Falcão, o Sport está recontratando o Diego Souza e o Falcão acabou não tendo chance de aceitar a contratação do Alex. O Sport acho que não consegue ter bala. O jogador está descontente, não está bem, está insatisfeito, não está mais a fim de jogar e quer sair do clube. Quer dizer, como é que esse é um jogador que eu acho que entraria com uma luva, não é muito longe de Beira-Rio, viu? É na Arena, no Grêmio. Seria um acréscimo pro time do Grêmio. Mas o Grêmio tem o Lincoln. Não, tudo bem, mas acho que é um jogador que agrega experiência, com qualidade, acho que seria um acréscimo interessante pro time do Grêmio. E teria, talvez, no Grêmio motivação para jogar, entendeu? Acho que a transferência, pelo fato de ser aqui na mesma cidade, parece que a família dele, a esposa dele, gostaria de ficar em Porto Alegre, eu acho que daria a ele esse ânimo. Eu acho que o Alex gostaria, só leitura, não é informação, gostaria muito de jogar no Grêmio uma Libertadores da América. Mas é um negócio que é muito difícil de ser feito, né? Mas se ele quiser ficar em Porto Alegre, ele vai jogar no São José. Ele vai jogar agora em clube de segunda linha, infelizmente, porque como está uma situação que ele tem um salário alto, o Inter está com a dificuldade de negociar, quem buscou tentar colocar o Alex numa negociação se apavorou com o salário, por exemplo, o Botafogo entrou em contato para contratar o Alex já bem no começo do ano. Quando descobriu o salário, se apavorou, disse, não, é inviável. Botafogo quis o Hever também, se apavorou com o salário. Aliás, Alex, é uma pena, né? Agora eu até agora não sei o que de fato aconteceu, que esse jogador virou um mal amado do dia para a noite no Internacional. Alex, Hever são jogadores negociáveis hoje. O Internacional negociaria com tranquilidade os dois. E isso tá inclusive irritando o Alex. Porque o Alex está sendo tratado como moeda de troca. Pois é, como foi tratado o Rafael Moura no início do ano. Eu queria saber do João Batista se o Galhardo é negociável, ele que parece estar dando sinais aí de que quer retornar ao Brasil. O Galhardo é sim negociável. Eu há pouco até mantive contato com ele, conversando sobre a situação do jogador, tá? Ele me disse o seguinte, que já falou com o seu empresário, até lembrou, olha, mas a janela está fechada. Eu expliquei para o Galhardo que não, que a janela para voltar para o Brasil está aberta até o dia 16 de abril. Ele disse, olha, essa é uma informação que eu não tenho. Conversei ontem com o meu empresário, que é conhecido, o Eduardo Duran. Eles decidiram o seguinte, quero deixar a poeira baixar para depois sim tomar uma decisão do seu futuro. O que o Grêmio diz, o que a direção tricolor diz, claro que tem interesse porque é um lateral, o Grêmio quer um lateral direito e o Galhardo se enquadraria nesse perfil. Só que ele é caro. 1 milhão de euros o Anderlecht pagou. Teria que conseguir um empréstimo do jogador. É difícil, Meneghetti, não é fácil. Só que hoje não dá para trazê-lo. Pelo menos encerra amanhã a inscrição do Campeonato Gaúcho e tem mais a situação da Libertadores, que é só após a primeira fase. Então, tem o interesse do Galhardo, o Galhardo quer retornar, a direção quer o jogador, só que precisa conversar com o Anderlecht. Ele vai esperar mais 2 dias, baixar a poeira. Mas segundo ele, a esposa tá louca, o Galhardo me disse isso, tá louca para fazer as malas, pegar a filha e voltar para o Brasil. Eu até lembrei, olha, a situação aqui não está lá das melhores. A gente falou isso até na Rádio Bandeirantes com ele. Ele sabe disso, mas ele quer sair. Ele está jogando lá como titular, João? Não. Nas últimas, ele concentrou, esteve em 3 partidas, tá? Ele jogou em uma, ficou no banco em 2 e depois nos últimos 4 ou 5 jogos nem concentrando está. Eu acho que esse jogador é insuficiente. Pois é, eu ia perguntar o seguinte, não tem um melhorzinho? Eu acho que ele é insuficiente. Eu acho que hoje o Galhardo seria, sem dúvida alguma, titular do Grêmio. Mas agora que o Galhardo está fora do Grêmio, eu não recontrataria. Eu buscaria coisa melhor no mercado. Hoje pela manhã o Rui me disse que no momento é inviável o negócio por conta do Anderlecht. Só que disse o seguinte, não posso descartar para o meio do ano. O Galhardo veio para o Grêmio numa condição emergencial. Era um jogador barato e tal, era o que dava para investir. O Grêmio gosta do Galhardo. Tem a impressão que não sei se é o Rui, melhor, né? Se é o presidente, se é o César Pacheco. Acho que o clube Grêmio gosta do jogador. Ele deve ser um jogador que tem jeito, tá? Um bom jogador, bom de vestiário, parece isso. Jogador dedicado, profissional, esforçado, tem jeito. E isso agrada muito aos dirigentes. Mas eu que vejo o jogo, não estou lá no dia a dia, acho que o jogador é insuficiente. Acho que o Grêmio tem que ter um jogador com mais qualidade. Concordo, acho que foi o Bruno que falou aqui, né? Que seria titular no Grêmio. Hoje seria titular. Mas eu acho que o Ramiro vai amenizar a saudade do Galhardo. Esse é o parâmetro. Não pode ser o parâmetro. Para um time que vai jogar Libertadores da América, tu não pode se considerar satisfeito ao ter um lateral como o Galhardo. Isso é verdade. É que no momento que tu contrata um lateral direito, ele não dá certo. E tu fica, já estamos encaminhando para o final de março. E não tem um lateral direito, o Galhardo acaba virando, bom, se o do ano passado estava bem, aliás, vamos voltar para o lateral que estava do ano passado, já que o que foi contratado nesse ano não está dando certo, que é o Wallace Oliveira. O Wallace Oliveira não conseguiu jogar, né?
antes de ser contratado pelo Grêmio, né? Ele ficou um tempo sem jogar, né? 6 ou 7 jogos, entrando 5 no segundo tempo, pelo Carpe. É o monitoramento. Ficando nessa linha aí do monitoramento, Renato Cajá foi especulado no Inter? Olha, é que nem o João Batista até tinha comentado ali antes, no começo do programa, só que é uma especulação, usando as mesmas palavras do João Batista, uma especulação de internet. A gente procura na internet, nas redes sociais, a gente vê muito o nome do Renato Cajá ligado ao Inter, mas a gente não vê nenhuma informação de onde é que saiu. E a informação mesmo que a gente tem, o João Batista até pode trazer mais detalhes, é que o Inter nega e que não há nenhuma possibilidade, nunca houve. Rapidamente, João, tá mapeado o Renato Cajá ou não? Não, os dirigentes confirmam com muita veemência. Nunca passou pela nossa mesa esse nome. Agora, se o Inter, de janeiro a março, demorou um tempo para contratar, e quando for contratar o Renato Cajá, pelo amor de Deus, o Renato Cajá só deu certo em time médio para baixo. Jogou no Grêmio o Renato Cajá, alguém lembra do Cajá no Grêmio? Eu fiquei me lembrando agora Pelo amor de Deus. Da apresentação do Valdemar Lemos, o irmão do Oswaldo Oliveira, no Flamengo. Clássica. Quando o vice de futebol, o técnico é o Valdemar Lemos. Tinha uma torcida, tinha uns integrantes, os caras caíram de pau no vice de futebol e começaram a gritar fora Valdemar, o cara nem tinha assumido aí. Seria algo parecido. Aí o Bruno tem razão. Alessandro, Renato Cajá. Uma informação rápida, o goleiro Léo fraturou um dos dedos da mão, terceiro goleiro do Grêmio. Agora à tarde, Matheus será inscrito no Gauchão, Groy fora do final de semana por conta da convocação. Joga Bruno Grassi, Matheus fica no banco, Thiago completamente fora dos planos. Boa recuperação ao garoto Léo. Já voltamos com os donos da bola. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. O Bruno Ravazoli está na marca do pênalti. A pergunta é do Alvonir Souza, de Porto Alegre. Alvonir, obrigado pela tua participação aqui conosco. Bruno, pergunta ao Alvonir Souza, o que você gostaria de ter? A inteligência do Daniel Oliveira ou o estilo do JB? A inteligência do Daniel Oliveira. Grande escolha. Muito obrigado. Estilo Até já tem, né? muito mais estilo que o JB, né? Com certeza. Diga lá o estiloso do JB. Fernandinho sendo emprestado para o esporte, ou pelo menos o esporte quer, está em negociações. O Werley indo para o Bahia, também estão tentando. Para fechar, Bolanhos esteve na academia do CT hoje. Muito bem, o Grêmio fazendo bons negócios. Voltamos amanhã ao 12h30. Tchau. Os donos da bola.